Agora, um livro e também um concurso de presépios que revela a criatividade como a arte representa o nascimento de Cristo. São Francisco de Assis fê-lo há 800 anos, precisamente em Assis, inaugurando uma tradição que está hoje nas nossas casas. Frei Isidro Lamelas, muito obrigado por estar aqui entre nós. Na verdade, é uma data redonda, são 800 anos para uma intuição de São Francisco de Assis que não mais nos abandonou e está hoje muito disseminada nas casas de cada um, que é construir o presépio, atualizar naquelas figurinhas o nascimento de Cristo, esse mistério maior. Boa tarde a quem nos ouve e quem vê. Boa tarde, Henrique. Sim, é uma data que não podíamos deixar assim passar como qualquer uma outra, celebrando nós exatamente os 800 anos dessa, podemos dizer, intuição ou profecia de Francisco, que não foi exatamente em Assis, foi um bocadinho relativamente perto, mas em Greccio, no chamado Val de Rieti, que na vida de São Francisco tem vários locais muito importantes. E então nós quisemos, de várias maneiras e com iniciativas diferentes, celebrar esta ocorrência, já que ela teve tanto impacto na nossa cultura, nas nossas tradições, hábitos de Natal, neste caso especialmente no presépio, mas no fundo a proposta de São Francisco é revivermos o Natal cristão com aquilo que ele tem de mais genuíno. Nessa linha, quiseram estimular e congregar, ao fim e ao cabo, aqueles que também na sua intuição artística souberam ao longo dos tempos e sabem hoje dar a representação mais visual, física a este mistério. São os artistas plásticos, os escultores, e que foram interpelados para criar um presépio que as pessoas poderão ver a partir de amanhã. Sim, sabendo nós, portanto, que essa tradição está tão enraizada entre nós, a tradição do presépio, e também tendo, digamos, presente este acontecimento, esta data, nós pensamos convidar todos os artistas, artesãos de várias expressões plásticas. Tradicionalmente são mais os barristas, mas nós abrangemos toda a gente praticamente, apenas algumas regras quanto a dimensões, para não termos peças demasiado difíceis de depois expor. E mais uma vez foi um pouco tendo presente que a religião, todas elas, mas a cristã especialmente, foi sempre também inspiradora da arte. Crentes ou não crentes acabam por depois ser influenciados, inspirados até. E o Natal é uma grande inspiração, talvez a grande criação até da arte cristã popular. Estamos a falar aqui sobretudo de uma arte mais popularizada, mas, e então, sei lá, quando estuda, por exemplo, a história do teatro, há muitos estudiosos que a ligam ao Natal, aos chamados mistérios sagrados, que eram ensaiados nos atos das igrejas ou até dentro das igrejas, e depois são esses teatros, precisamente, que passam para os presépios, isto é, são teatrinhos de figuras imóveis, que depois também há os presépios móveis, mas no fundo é mais uma vez essa ideia de representar, no sentido até teatral, o mistério de Belém, o nascimento de Jesus, com tudo o que ele significa para nós. O resultado desta criatividade pode ser visitado a partir de amanhã em 3 núcleos: o Seminário da Luz, o Museu Nacional do Azulejo e o Museu de Lisboa Santo António. Exatamente, porque esta iniciativa teve vários parceiros, nomeadamente esses que já referiu, porque quisemos que esta exposição também fosse um bocadinho disseminada para possibilitar mais visitas e, por outro lado, a ideia era um pouco quem visita a exposição do Museu do Azulejo depois é convidado a ir visitar o Seminário da Luz. Quem visita a do Museu de Lisboa, de Santo António, o mesmo objetivo e vice-versa. Por um lado. E por outro, assim nós tivemos, digamos, um know-how de várias instituições e entidades que nos ajudou também a organizar uma exposição como deve ser e garanto que vale a pena visitar. Paralelamente, há também um livro que será apresentado e que revisita, ao fim e ao cabo,
O que levou São Francisco a esta intuição, a representar este nascimento de Jesus, ao fim e ao cabo, para compreendermos também a forma como nós próprios hoje o atualizamos nas nossas casas. Exatamente, esse foi o grande objetivo, compreendermos melhor aquilo que celebramos e porque fazemos o presépio e como o fazemos, e este livro surgiu precisamente de constatarmos que não há na nossa literatura, no panorama editorial português, não há assim muita coisa sobre o Natal, sobretudo esta temática, todos mais ou menos associam São Francisco ao presépio, mas afinal inventou o presépio, o que é que ele fez de novo, o que é que já havia. Este livro pretende, até os artistas, alguns, quando foram contactados, pediram-me literatura, e realmente não havia muita, em português, digo eu. E então, de que é que consta este livro? É precisamente pôr-nos em contacto com o que é que São Francisco disse sobre o Natal, sobre o presépio, como é que ele compreendia e o que é que ele fez, como fez e o que é que ele fez. E depois o que é que ele quis significar e o que é atual. Por exemplo, a grande mensagem da paz. Belém é atualíssima. Esta ideia, esta profecia de São Francisco em Grécio é de extrema atualidade, aliás, há elementos muito paralelos no mundo deles, quando em 1223, quando ele teve este gesto, o mundo estava em guerra, e a guerra na Terra Santa era a guerra da Quinta Cruzada, antes da Quinta já tinha havido 4. A guerra mesmo dentro da igreja, uma igreja que não estava pacificada, havia uns crentes que chamavam os outros infiéis e os precisamente tratavam como tal, pior que isso, como absolutamente inimigos, adversários a abater. Nesse contexto, e no contexto de uma guerra demasiado opulenta, demasiado preocupada em defender o seu poder e as suas posses, digamos, São Francisco tem este gesto, como quem diz, não vale a pena andarmos a lutar pelos lugares santos ou por pedaços de terra ou por fronteiras e muros. Precisamos, sim, de nos reunir à volta do presépio. Porque é que ele só, no presépio de Grécio, só convocou os 2 animais. Não havia Nossa Senhora, não havia São José, não havia sequer o menino. Portanto, podíamos dizer que é um presépio muito estranho, cheio de surpresas, como disse alguém, minimalista. E precisamente para dizer que, em primeiro lugar, Belém pode ser em qualquer parte, pode ser em Grécio, pode ser em Lisboa, pode ser noutra parte qualquer onde nós estamos, em qualquer aldeia. E, portanto, trazer Belém para a nossa casa, para junto de nós, a mensagem, e, ao mesmo tempo, cada um de nós ocupar o lugar de São José, de Nossa Senhora. Como é que nós ocupamos o lugar? Vivendo a mensagem de Jesus, precisamente, ocupando o lugar dele, como se fôssemos nós a fazer o presépio. E é precisamente a partir daí que começam a aparecer presépios, digamos, praticamente em todas, a começar por Itália e depois por toda a Europa, e presépios diferentes, isto é, em que comparecem todas as atividades humanas, todas as atividades profissionais, homens, mulheres, idades, independentemente da condição social. O que nós vemos nos nossos presépios, desde pelo menos o período barroco, o presépio português, é isso, é a vida, a nossa vida está ali. E São Francisco teve ou pelo menos contribuiu para isso. É esse o grande desafio do presépio, é identificarmos-nos nós, sermos nós atraídos ali para aquele lugar, criarmos dentro de nós esse espaço para construirmos também presépio em nós, na nossa vida, nos nossos gestos para os outros? Sim, a determinada altura, na narração que relata Grécio, disse que alguém viu, e depois isto várias pessoas, mais que uma pessoa viram, não havia menino, mas alguém viu um menino que ressuscitou, ganhou vida e apareceu. Então o comentário era, e com razão, porque o menino estava adormecido, estava esquecido e ganhou vida. O objetivo do presépio é isto, é que esse Deus da paz renasce em nós. E em vez de andarmos movidos por outros interesses, valores, se calhar o valor da paz foi o que Jesus nos trouxe, o reino da paz, a mensagem de paz, nos habite. E então, nesse sentido, sim, fazer o presépio, quando estamos a fazer o presépio, é um ritual, digamos, anual, em que nós, naquelas pecinhas, nos estamos também a colocar um pouco. Estamos a ocupar o lugar das tais figuras centrais de Belém.
E esse deve ser o verdadeiro alcance do presépio. Fica então este convite a visitar estes lugares de exposição, mas também estarmos muito atentos a este livro que será lançado e que nos remete a este presépio essencial, o essencial do presépio. Frei Isidro Lamelas, muito obrigado pela sua presença e desta partilha.